Olá, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda aqui nesse canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Já se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado aí das informações e também vai no nosso Instagram, que é o @canalMSTV. Lá você fica sabendo de tudo em tempo real. E não esqueça também que lá você pode comentar bastante. Depois da vinheta, iremos falar dessa partida de logo mais às 19 horas, o Sport enfrentando a equipe do Ituano fora de casa. Um jogo importante para as duas equipes, o Ituano querendo se distanciar ainda mais do Z4 e o Sport querendo diminuir a quantidade de pontos para o G4 da Série B. Essas e outras informações logo na sequência após a vinheta. Vamos lá? Pois é, torcedor, vamos bater um papo aqui agora, falar de futebol, porque logo mais às 19 horas tem Sport e a equipe do Ituano. O jogo é fora de casa e o Sport precisa se preparar para esse jogo mesmo. Lembrando que o Sport tem dois jogos, né? Não é em sequência, mas tem esse jogo contra o Ituano fora de casa, depois tem um jogo em casa contra a equipe do CSA e aí terá que enfrentar a equipe da Tombense fora de casa. Então esses são os três próximos jogos do Sport, né? Ituano, CSA e Tombense, né? Esses são os jogos que o Sport terá aí pela frente. Então é bom que o Sport tenha uma sequência boa, né? A gente espera que o Sport consiga no mínimo nesses três jogos 7 pontos. Seria ideal, porque você teria 3 pontos, mais 3, um ponto fora de casa, poderia empatar com o Ituano, que não é um resultado bom, porque o Sport precisa crescer mais na classificação, principalmente diminuir a distância, né? Diminuir a distância, mas pelo menos não perdia, né? Pelo menos não perde, melhor dizendo. E depois tem um jogo em casa contra a equipe do CSA, que está lutando para não cair para a terceira divisão, está lá embaixo, na zona do rebaixamento, no Z4. Então, e depois teria o jogo contra a Tombense, fora de casa, jogo difícil. Então é bom que o Sport consiga ter uma sequência boa e a gente vai estar aqui detalhando. Vamos falar desse jogo, né? O Sport que terá pela frente, né? Primeiro turno contra a equipe do Ituano, o Sport venceu, né? Venceu pelo placar de 1-0. O gol aconteceu aos 35 minutos, salvo engano. Eu lembro que naquela oportunidade do Sport, o gol saiu dos pés de Sander, Raiva Negas e o Bill que não faz mais parte, né, do elenco rubro-negro, mas foi Sander, Raiva Negas e Bill. O Bill foi que finalizou e fez o gol, principalmente aquele jogo. O Sport não jogou bem, é aquela sequência que o Sport estava tendo de não perder, mas também não estava jogando bem, e aí conseguiu vencer o Ituano no finalzinho. O Sport vence, né? Finalzinho não, né? Que faltava ali mais de ainda de 20 minutos, 15 minutos para terminar o jogo, mas o Sport conseguiu vencer a equipe do Ituano por 1-0, com gol de Bill, Sander, Raiva Negas e Bill. Começou com o Sander no lado esquerdo, né? Passou aí para o Raiva Negas viu o Bill só, tocou e o Bill fez o gol naquela oportunidade. O Sport precisa vencer essa equipe do Ituano, porque vencendo, né, o Sport vai diminuir. Hoje o Sport está na 7ª colocação com 31 pontos. Então tem que vencer se quiser se aproximar do G4, né? O Sport hoje está a 8 pontos do primeiro colocado, que é o Vasco, com 39 pontos. Então, se o Sport quer chegar a brigar ali em cima, terá que vencer a equipe do Ituano 1-0, meio a 0. O importante é que vença a equipe paulista. Pelo outro lado, né, tem a equipe do Ituano, né, que está a 7 jogos sem vencer. Ou melhor, 7 jogos não, rapaz, eu tô louco. Está a 5 jogos sem perder, né? Abriu uma vantagem aí de distância de 7 pontos para o primeiro, né, que abre a zona de rebaixamento, né? E na última partida empatou a partida em 1-1 com a equipe do Vila Nova. Inclusive, o próprio Ituano começou vencendo, mas excedeu o empate num pênalti cometido pelo Jefferson Magrão. Jefferson Magrão cometeu um pênalti em cima do jogador do Vila Nova e naquela oportunidade o time do Ituano ficou apenas no 1-1, o jogo foi fora de casa. Então o Sport vai pegar uma equipe dura, né? Uma equipe que sempre dá dor de cabeça,
mas o Sport tem condições sim de vencer, agora com Wagner Love, com o Coutinho, e aí fica a interrogação de como vai ser esse jogo, né? Como vai ser a escalação do treinador Claudinei Oliveira, uma vez que ele escalou o time na última partida, na minha opinião, equivocadamente, e o time teve muitos trabalhos, né? Teve trabalhos, né? Teve dificuldades, né? Não conseguia trabalhar a bola no meio de campo, tentava sair no chutão, né? O primeiro tempo do Sport foi ruim, teve que correr atrás do resultado, né? Tava perdendo, e aí no segundo tempo ele faz as mudanças, né? E aí mesmo ele fazendo a mudança, né, o time não melhorou. Mas quem fez o gol foi o Wagner Love, artilheiro, sabe fazer gols. E ele consegue fazer o gol, empatar e salvou o Sport da derrota naquela oportunidade contra a equipe do Criciúma. A dúvida é, ele vai colocar quem nesse meio de campo? Quem ele vai colocar? Ele vai colocar o Coutinho, vai colocar o Wagner Love, jogando de atacante? Como é que vai jogar esse time do Sport? A gente não sabe ainda. Só na hora do jogo, horas antes. Então a gente está com essa interrogação. Eu acredito que ele vai colocar o Wagner Love logo de cara, né? Eu acho que, por mais que o Wagner Love esteja voltando está entrando em forma ainda, né? Ainda não está no ritmo, mas é um finalizador, é um cara que faz gols, e eu não abriria a mão em tê-lo no meu time titular, uma vez que o cara sabe fazer gols e já chegou fazendo gol. Então eu deixaria ele como titular, colocaria também o Coutinho, que estreou bem, e aí vamos ver, tem o Wanderson, né, que já pode jogar também pela equipe do Sport. O Sport que na segunda-feira, né, à tarde, já anunciou um novo reforço, né, teve a apresentação do lateral Eduardo, né, ele não vai jogar, ainda não está no bid, mas é um lateral direito, né, o Sport precisa desse lateral direito, uma vez que tanto Ezequiel como também Everton deixam muito a desejar, né, e aí precisa ter esse lateral direito, e a gente vai esperar ele nos próximos jogos. Para esse jogo ele não vai jogar, também não teria condições de jogar, né? Tá chegando agora, ele ainda não estreou, ele ainda não jogou nessa temporada, é bom que a gente destaque isso, e já foi apresentado no Sport. Então é isso, né? O Sport tem um jogo difícil pela frente, vai enfrentar a equipe do Ituano, o Sport precisa vencer. A interrogação é como é que ele vai escalar esse time. Ele não vai mudar na cabeça de cima, ele não vai mudar. Ele vai escalar Carlos Eduardo, Everton, Fábio Alemão, Sabino e Lucas Hernandes. Ele não muda, ele não vai mudar nesse momento. Fabinho, aí é que tá. Se ele vai tirar o Denner e o William Oliveira ou o Thiago Lopes, muito criticado no último jogo, por sinal. O Thiago fez uma partida horrorosa contra o Criciúma. Eu seria mais ousado. Eu colocaria Fabinho, colocaria o Gustavo Coutinho e o Lover. E ali na frente, Luciano Juba, o Kaique, né, que já está jogando mesmo, ou então jogaria com Wagner Love, Luciano Juba e Kaique, né, Luciano na esquerda, e no meio de campo, Fabinho, Coutinho, e aí ficaria aí teria que ter, por parte do treinador do Sport, ele iria escolher se colocaria o William Oliveira, o Thiago Lopes. Eu continuaria com o William Oliveira e o Coutinho. William Oliveira e o Coutinho. Então teria o quê? Coutinho, né, que é o Gustavo Coutinho, o Fabinho, Gustavo Coutinho e o William Oliveira, desculpa. E no ataque, Wagner Love, Juba e o Kaique, né? Então o Juba jogando na criação do lado esquerdo, então poderia fazer também essa mesclagem. A gente só vai saber tudo isso na partida, né? Quando tiver horas antes, ele vai liberar a escalação e a gente vai observar de fato quem será esses jogadores. É isso, torcedor. Se você gostou, deixa seu like aqui. Vamos esperar que o Sport possa vencer essa partida e trazer 3 pontos aqui para o Recife, que é importante demais para a sequência do campeonato. Se o Sport quer ir mesmo à primeira divisão, precisa vencer esses jogos fora de casa e aí torcer para um tropeço do G4, que hoje tem Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco da Gama. Olha, se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, é importante. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe sua opinião e compartilhe o nosso link. Um abraço e até qualquer hora. Foi!